Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em todo o nosso ser. Que a gente ouça a voz do Espírito Santo e que a gente obedeça em nome de Jesus. Provérbio capítulo 19. Melhor é ser pobre, que anda na sua sinceridade, do que o perverso de lábios e tolo. Então que a gente seja sábio e não tenha na nossa boca palavras perversas, palavras de maldade. Que a gente busque sempre ser sincero. 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, aquele que se apressa com os seus pés peca. Se apressar com os pés é sair atropelando todo mundo, é falar o que não deve e fazer também o que não deve. 3. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Quando a gente não tem juízo, a gente sai fazendo o que quer. E a gente sai fora do caminho do Senhor e sai das veredas da justiça. E o nosso coração fica contra Deus. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. 4. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Aqui está querendo dizer que quando a pessoa é bem de situação, todos querem se aproximar dele, quer ser amigo. Mas aí aqui no versículo está querendo dizer que as pessoas não querem ser amigo dos pobres. Mas há muitos amigos. A gente não tem que se preocupar com quantidade, tem que se preocupar com qualidade. Se preocupe com os amigos que Deus colocou na sua vida e seja um bom amigo. 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentira não escapará. Mais uma vez falando sobre a testemunha falsa e sobre a mentira. Não vai escapar aquele que mente, e a testemunha falsa também não vai ficar impune. Haverá correção e haverá consequência. Não levante falso testemunho, não minta, porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E não levantar falso testemunho é um dos mandamentos do Senhor. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele seus amigos. Corre após ele com palavras que não servem de nada. Às vezes na nossa vida realmente, tem momentos na nossa vida que a família fica contra a gente e também os amigos se afastam. Mas não se preocupe, é igual o que eu acabei de falar. Mantenha suas amizades verdadeiras e seja um bom amigo. Como que você mantém as amizades verdadeiras? Sendo verdadeiro também, sendo leal. E o seu melhor amigo é Jesus. 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Adquire entendimento e cultiva inteligência. 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Este 9 e o 5 é o mesmo. Fala muito sobre a mentira e sobre falar demais, sobre falar da vida do outro, sobre fazer mexerico, sobre espalhar contenda. O provérbio fala muito sobre isso. São palavras que tem que edificar a nossa vida, porque realmente, quanto menos a gente fala, menos risco a gente tem de ofender o outro. 10. Versículo 10. Ao tolo não fica bem desfrutar do luxo, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Aquele que é tolo, ele não é considerado capaz de fazer algo. É por isso que a gente tem que buscar sabedoria e entendimento o tempo todo. Versículo 11. A prudência do homem o faz conter sua ira, e a glória sua ignorar as ofensas. Quando a gente é prudente, a gente não se ira por qualquer motivo. E a gente não vai sair por aí brigando porque alguém nos ofendeu.
12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobe a relva e a sua benevolência. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Aqui a palavra rei é voltado sim para o líder daquela época. Líder, no caso, quem comandava aquele povo, quem mandava aquele povo, porque naquela época existia rei. E aqui está dizendo, mas quando ele era bom e generoso, era como o orvalho que cai sobre o mato, regando a terra seca. Então, quando ele era benevolente de coração aberto, né? Trazendo paz, trazendo alegria para aquele povo. Que a gente, como líder, tanto na igreja como de um ministério, ou na nossa casa mesmo, que a gente seja benevolente, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. 13. O filho insensato é uma desgraça para o pai e um gotejador contínuo às brigas da mulher. Aqui, quando fala sobre insensatez, está falando de falta de sabedoria, de falta de conhecimento. E aqui está falando que a mulher briguenta é como um gotejar. É igual quando você está num lugar onde está pingando água na torneira e fica toda hora pingando aquele pinguinho, incomoda. A mulher briguenta dentro de casa também incomoda. Se você que está ouvindo é uma mulher briguenta, não faça isso mais. Não fique brigando na sua casa. Não fique entrando em contenda. Evite discutir com seu marido, com seus filhos. Seja uma pessoa que leva paz. 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Glória a Deus, aleluia. Aqui está dizendo que a casa e os bens são a herança dos pais. Mas é o Senhor, é do Senhor que vem uma esposa prudente. Você que está ouvindo que está assistindo esse vídeo, que é jovem ou que mesmo não sendo jovem, quer se casar, você que quer se casar, peça a Deus uma pessoa prudente, uma pessoa que esteja com você, mas que seja uma pessoa que caminha prudentemente, que queira fazer a vontade do Senhor, que queira ser uma pessoa justa, que queira ser uma pessoa sábia. Deus colocará uma pessoa boa no seu caminho, para que você seja feliz, se é esse o desejo do teu coração. 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganosa padecerá fome. A Bíblia fala muito sobre o preguiçoso, sobre a preguiça, que a pessoa não consegue nada na vida, porque tem preguiça, é desanimado, não tem vontade de fazer as coisas, tem vontade de realizar, mas não pratica, não vai atrás do sonho. Então, que a gente não seja preguiçoso. E aqui está falando que a alma enganadora padecerá fome. Fome sim, fome de paz, fome de amor, fome de alegria. A alma enganadora padece desse tipo de fome. Porque quando você engana as pessoas, você não tem paz, padece de paz. Né? Tem fome e sede de ser feliz, porque não consegue ser feliz. Que a gente não tenha um coração enganoso, que a gente não seja uma alma enganadora. Versículo 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. O que guarda os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos do Senhor? Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E ame ao próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos, Jesus deu esses mandamentos. E aquele que desprezar os caminhos do Senhor morrerá. Então é melhor que a gente ande no caminho do Senhor e busque obedecer os mandamentos. Morrerá espiritualmente. Morrerá espiritualmente aquele que abandona os caminhos do Senhor e perderá a vida eterna. Deixará de ser feliz aqui na terra. Porque quando a gente anda nos caminhos do Senhor, a gente busca justiça. Então a gente faz o possível para fazer o que Deus quer. E a gente é feliz aqui na terra, porque tudo que planta colhe. Então se a gente semeia coisas boas, vai colher coisas boas.
Em nome de Jesus, semeie coisas boas. Seja feliz e ande nos caminhos do Senhor. 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. A Bíblia fala sobre castigar e sobre corrigir o filho com a vara, principalmente aqui em Provérbios. Sim, castigue sim o seu filho se for necessário, corrija sim. Eu, particularmente, eu sou contra bater em criança hoje, mas eu já fiz muito isso com os meus filhos. Me perdoe, meus filhos, em nome de Jesus. Eu já bati muito nos meus filhos. Eu não aconselho bater. Eu, Cleusa, né? A Bíblia está dizendo para castigar, em outras situações está dizendo para castigar com a vara. Só que eu creio que uma boa conversa, um bom diálogo, né? Mostrando para a criança que você o ama, mostrando que ele precisa andar no caminho certo, as consequências que virá dos erros dele, eu acho que é mais fácil do que castigar com a vara, bater. E ó, aqui está dizendo, não se exceda a ponto de matá-lo, é porque tem mães que pegam o filho para bater e vai batendo, 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 batendo até o menino ficar mole, até a criança ficar mole, né? Bate com qualquer coisa, não pode. Não pode, corre o risco de machucar a criança. São muito sensíveis. E as crianças, elas são totalmente dependentes da gente. São totalmente vulneráveis às nossas atitudes. Eles são vítimas em nossas mãos. Temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz deles vítima. Bate, machuca, humilha, humilha. As crianças sofrem muito opressão. Opressão vinda de nós, seres humanos. Com palavras, porque não existe só violência física, não. Tem violência verbal. E a mente da criança, ela guarda muita coisa. É igual nós adultos também. Tem que tomar muito cuidado e não sair falando tudo que pensa, não. E nem fazendo tudo que quer. Corrija o seu filho com cuidado, com sabedoria. 19. O homem de gênio difícil deve sofrer o dano, porque se tu defenderes ainda, terás de tornar a fazê-lo. Aqui está dizendo assim, que aquela pessoa, quando a Bíblia fala homem, ela também está se referindo à mulher, porque é o ser humano. O homem de gênero difícil é aquele que você corrige, e aí depois você tem que voltar e corrigir de novo, e corrigir, 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 porque ele não quer aceitar a correção. E ele não muda só porque você fala. Mas se você é uma pessoa assim, peça ao Espírito Santo para mudar você. Peça ao Espírito Santo. E peça ao Espírito Santo para mudar aquela pessoa também, que você fica falando, a pessoa não escuta. Porque o Espírito Santo convencendo não tem mais jeito. Aí a pessoa muda mesmo. Muda porque o Espírito Santo não deixa mais andar no erro. 20. Ouve o conselho e recebe a correção para que no fim você seja sábio. Ouve o conselho. Em nome de Jesus. Para ser sábio tem que ouvir os conselhos e as correções. E tem que pegar aquilo que é bom para a sua vida e edificante. 21. Muitos propósitos há no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Aleluia, glória a Deus. Que a gente sonhe, que a gente projete, mas que Deus realize o desejo do coração dele na nossa vida. Em nome de Jesus. 22. O que o homem mais deseja e o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. É melhor ser pobre do que mentiroso. Porque em muitas vezes na vida do ser humano, ele se desemboca em mentiras e ele vai falando mentiras para conseguir algo, para ser feliz numa área, para alcançar um desejo. Não. A gente deve sim desejar fazer tudo que está em nosso coração, que não seja passando por cima do outro. Que a gente tenha mais desejo em fazer o bem, do que sair por aí mentindo para conseguir algo. Não minta. Mais uma vez falando, não minta. Em nome de Jesus. A mentira é do diabo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E nós somos filhos de Deus. Então, por que a gente vai mentir? 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Eita, glória, aleluia. Tenha temor do Senhor, em nome de Jesus, para que nenhum mal
visite você. Porque aqui tem uma palavra que é uma promessa. O temor do Senhor vai encaminhar para a vida. E aquele que tem temor do Senhor ficará satisfeito. E nenhum mal vai visitar aquele que tem temor do Senhor. Nenhum. 24. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e não tem disposição nem de levá-la na boca. Está querendo dizer que o preguiçoso tem preguiça até de comer. Imagina uma coisa dessa. Uma pessoa preguiçosa a ponto de não correr atrás do seu alimento, de não fazer uma comida para comer, de não pôr uma comida no prato para comer. Não pode ser assim. Se você está vivendo uma situação dessa, acredite, você está vivendo sob uma pressão maligna, precisa sair dessa área, dessa preguiça. Isso não provém do Senhor. Deus nos deu ânimo para fazer tudo o que Ele colocou no nosso coração. Deus deu para você esse ânimo. E se você tem em casa uma pessoa assim, que está tendo dificuldade de realizar os sonhos, ore ao Senhor, que ajude essa pessoa, que fortaleça essa pessoa, que coloque essa pessoa de pé para que ela possa realizar os sonhos dela. Acredite, essas pessoas que têm preguiça, elas têm desejo de realizar sonho. Elas só estão fracas. Mas ore ao Senhor para tirar essa preguiça da vida dessa pessoa, para tirar essa preguiça da sua vida, para tirar essa preguiça da minha vida. Ore por mim também. Não é que eu tenha preguiça, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer minhas coisas. Só que em tudo a gente tem tem algo que a gente precisa melhorar, né? Que a gente precisa edificar na nossa vida. Eu preciso ter passos ordenados. É isso que eu preciso fazer na minha vida, ter disciplina. Em nome de Jesus, que a gente tenha disciplina. Para que a gente não seja preguiçoso em área nenhuma da nossa vida. Versículo 25. Açoita o escarnecedor e o simples ficará avisado. Repreende ao entendido e ele aprenderá conhecimento. Aleluia, glória a Deus. As pessoas entendidas, elas ficam felizes de ser repreendidas. Sabe por quê? Porque elas querem aprender mais, elas querem aperfeiçoar na vida delas. 26. O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Sabe por quê? Que o filho que maltrata os seus pais traz vergonha e desonra? Porque o mandamento do Senhor é honrai pai e mãe. Então, se você que está me ouvindo é uma pessoa que maltrata seu pai, sua mãe, os idosos também, porque não é para mim, no meu coração, eu, Cleusa, penso, não é só o meu pai e minha mãe que merecem o meu respeito. Toda pessoa merece o meu respeito, inclusive os mais velhos. Então, não maltrate os idosos, não maltrate seu pai e sua mãe, honra pai e mãe e ame ao próximo. 27. Filho meu, ouvindo a instrução, pessoas de te desviares das palavras de conhecimento. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Ouça a instrução, ouça a palavra do conhecimento e não se desvie dela. Não se desvie do caminho certo, não se desvie das palavras que trazem edificação para a sua vida. Versículo 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Cuidado com a língua, não sai por aí falando tudo o que pensa. Toda ação tem consequência. 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Pesquisa aí o que significa escarnecedor e o que significa tolo. Insensatez, tolice, escarnecedor, tudo precisa sair da nossa vida. A gente não pode ter isso na nossa vida. Busque sabedoria, busque entendimento, busque fazer o que é certo e o que é justo. Ande nos caminhos do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Jesus é o seu pastor, Jesus é o seu advogado. Jesus é tudo que você precisa. Busque conhecer sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E seja feliz, independente da circunstância.
Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor das nossas vidas. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Dê um like, se inscreva no canal, comente, compartilha, porque toda vez que você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas e outras pessoas podem ser abençoadas e edificadas também.